Para garantir uma carne de boa qualidade, o trabalho de pré-manejo antes do abate é fundamental. Veja como fazer na capacitação em suinocultura. Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é o manejo pré-abate. Qual o objetivo da nossa aula de hoje então? Essa aula vai nos fornecer os conhecimentos necessários e relacionados aos manejos realizados antes do abate para garantir a qualidade da carne do animal abatido. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar? Acesso inadequado à propriedade, inclui espaço para manobrar o caminhão. Muitas das vezes as granjas não têm as condições necessárias para que o caminhão que vai embarcar os suínos para o abate possa chegar até a granja. Deficiência na comunicação entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva de suínos. Então nós estamos falando do produtor, nós estamos falando do transportador e também dos técnicos que estão atuando em nível de campo. A capacitação de produtores, desses mesmos técnicos e dos transportadores é um outro desafio que a gente enfrenta. A conscientização e comprometimento de produtores, dos técnicos e dos transportadores é mais um desafio. A lotação dos caminhões. Nós sabemos qual a densidade recomendada, porém, usualmente essa densidade é desrespeitada. A questão do jejum dos suínos, um ponto bastante importante. E, quanto ao transporte, a forma de direção, as paradas desnecessárias na estrada e alguns outros pontos que nós vamos tratar ao longo da nossa aula de hoje. A escala de descarregamento nos frigoríficos também é um desafio, porque muitas das vezes não coincide com os nossos horários de trabalho nas granjas. Porém, nós temos que nos adequar a isso e saber como administrar esse ponto. A falta de padrão do embarcadouro na propriedade, com relação à inclinação, à largura, se ele está bem posicionado em relação ao corredor de saída desses animais e até mesmo os procedimentos que são realizados durante o embarque desses animais. O uso de equipamentos inadequados para o manejo pré-abate nas granjas e uma grande resistência ainda a novas tecnologias. Verificação pré-embarque. Quais os pontos que nós temos que nos atentar antes do embarque propriamente dito? Na granja, a equipe está toda presente, as pessoas que vão fazer o carregamento, elas estão disponíveis, elas estão presentes, elas são capacitadas. Ferramentas de auxílio estão disponíveis. Tudo aquilo que nós vamos utilizar para embarcar os animais de uma forma adequada tem que estar disponível antes do momento do embarque. Condições do percurso. Eu vou retirar os meus animais lá da baia e vou conduzir até o embarcadouro. Eu tenho que ter certeza de que todo o meu percurso está na condição adequada. A condição da rampa. Tanto a condição da própria rampa e da rampa em relação ao caminhão. Ela tem a altura certa, o caminhão está na mesma altura que a rampa. Todos esses pontos nós temos que observar. A condição do caminhão. Ele tem boas condições, ele não vai gerar ferimento, lesões nos animais. Ele está numa condição de limpeza e desinfecção adequada. Com relação ao transportador, isso tudo ainda no período pré-embarque. A limpeza do caminhão, ela está de acordo? A condição do caminhão, mais uma vez, quem está se propondo a fazer o transporte desses animais, nem sempre o caminhão é da própria granja. Pode ser um contratado, então nós temos que ter certeza em relação à limpeza do caminhão e à condição do caminhão. O funcionamento da nebulização e ventilação. É desejável que ela esteja presente. Se estiver presente, está funcionando, está tudo certo. Nós estamos prestes a embarcar nossos animais. O posicionamento do caminhão em relação ao embarcadouro. Às vezes ele não está adequadamente encostado no embarcadouro, ele não está alinhado com o embarcadouro e nós temos espaços que vão gerar transtornos durante o carregamento. Nós vamos ter a oportunidade de ver todos esses pontos mais à frente. Aqui a gente tem uma situação. Nós temos o embarcadouro, temos o caminhão, porém o posicionamento não está adequado. Então existe um espaço onde os animais certamente vão parar, isso vai se tornar um gargalo, vai atrasar o carregamento, ou até mesmo os animais podem se ferir ao passar do carregador para o caminhão.
Sempre que existe alguma diferença de nível entre o caminhão e o embarcadouro, isso vai ser um ponto de parada para os animais. Os suínos são muito curiosos. Eles vão parar, vão querer verificar o que é aquilo ali e isso vai atrasar o nosso carregamento. O planejamento. Nós temos que saber a data, a hora do embarque, a quantidade dos animais que vão ser embarcados. Temos que saber quando eu devo iniciar o jejum, então a gente tem que fazer um planejamento, é extremamente importante que se faça isso. Se toda a documentação está disponível e bem preenchida, tanto a documentação fiscal quanto a documentação sanitária que acompanha a carga, uma lista de verificação se ela está presente, para que a gente não esqueça de nenhum ponto importante para embarcar e carregar nossos animais. Definição dos responsáveis, quem vai participar do carregamento, eles estão presentes. Todos os acessos, embarcadoras, ferramentas de manejo, elas estão disponíveis. Fazer a seleção dos animais, separar aqueles animais com problema, com contusões, animais enfermos ou doentes, debilitados, mancando. Esses animais devem ser separados, têm que receber um tratamento diferenciado ou até mesmo eles vão ser deixados para trás e não vão ser embarcados naquela carga, naquele momento. O jejum pré-abate, talvez seja um dos pontos mais importantes, embora todos os outros também, cada um deles tenha a sua importância. Ele impacta na qualidade da carne e no bem-estar do animal. Que problema que a gente poderia ter em relação à qualidade da carne? É o que se chama, em nosso meio, de DFD. É uma carne escura, firme e seca. Não é desejável para a produção de produtos dentro de um abatedouro. O jejum pré-abate determina a quantidade de glicogênio muscular e afeta o pH 24 horas da carne. Essa é uma medida que se faz na carne para mensurar sua qualidade. Então a gente mede o pH com 24 horas. E o jejum pré-abate interfere nesse parâmetro. O tempo total do jejum não deve ser inferior a 15 horas, mas também nunca superior a 24 horas. O ideal é que seja de 18 horas. Daí a importância de se fazer um planejamento. Que horas que eu vou iniciar meu embarque, que horas que o animal vai chegar no frigorífico, que horas que ele vai ser abatido, para eu poder calcular quando eu vou dar início ao meu jejum pré-abate. O acesso à água de qualidade e em abundância durante o jejum é de extrema importância. Quando falamos em jejum, é jejum de alimento seco, de ração, mas a água tem que estar disponível em qualidade e em abundância. O jejum pré-abate também minimiza a taxa de mortalidade no carregamento, no transporte e no desembarque. A gente tem menor ocorrência de vômito no transporte. Melhora a segurança alimentar. Por quê? Porque reduz o risco de contaminação na evisceração, porque o trato digestório, os intestinos vão estar vazios ou com menor quantidade de alimento em seu interior. Então, um ponto bastante interessante porque afeta inclusive a saúde da população. Impacto ambiental, menor volume de dejetos. Os animais, na hora que chegam no frigorífico, se eles estão com o estômago cheio, intestino cheio, eles vão seguir defecando e vai gerar um grande volume de dejetos, vai impactar no meio ambiente. Reduz o custo de produção, porque essa ração que o animal vai comer poucas horas antes de ser carregado para ser abatido, não vai mais gerar desempenho. Então, se eu fizer um jejum pré-abate, eu vou ter uma redução no meu custo de produção. A redução dos dejetos no percurso para o embarque e durante o transporte. Eu não quero que os animais estejam defecando no corredor, dentro do caminhão, durante o carregamento e durante o transporte. Com jejum pré-abate eu consigo minimizar ou até mesmo eliminar isso. Facilita o carregamento, porque os suínos estão mais ágeis, eles estão de estômago vazio, eles são mais fáceis de serem conduzidos até o caminhão. Uma observação, é muito importante que se mantenha a baia de espera, ou que seja uma baia de origem, nem toda granja tem uma baia de espera para executar o jejum pré-abate, mas que seja na baia de origem, ela tem que estar limpa. Por quê? Como os animais estão submetidos a um jejum, eles vão ingerir fezes, o que não seria indicado. E outro ponto é, para a gente minimizar as brigas que podem ocorrer, porque os animais vão estar, de certa forma, incomodados pela falta de ração, às vezes colocar alguns objetos, alguns brinquedos, entre aspas, para distração dos animais. O manejo de retirada na granja. Como que funciona? Vamos ver passo a passo agora.
É importante que se tenha corredores com laterais sólidas, sem ângulos acentuados, sem pontas para ferimentos. O porquê disso? O suíno é um animal que anda muito bem enquanto ele não tem nenhum obstáculo na sua frente, enquanto ele não tem nenhuma distração no seu percurso. A iluminação precisa ser indireta para os carregamentos noturnos. Vale para corredores, vale para rampa e vale para o interior do caminhão. Se o suíno perceber que tem algo escuro à sua frente, ele não caminha, ele vai parar e isso vai travar todo o nosso processo de carregamento. Manejar os suínos em lotes no máximo 5 animais, para que se tenha controle sobre aquele lote que a gente está conduzindo, que a gente está tocando. Não adianta soltar 10, 20 animais, que vai virar confusão e eles não vão caminhar e vai atrasar mais uma vez o nosso carregamento. Sempre utilizar tábuas de manejo, porque o suíno, se ele se virar, ele vai perceber que tem uma barreira sólida atrás dele, ele desiste e segue andando em frente. Aqui vocês têm um exemplo de uma granja, então estão todas as pessoas presentes, eles estão retirando os animais das baias e colocando em lotes de 4, 5, 6 animais no corredor, para que um outro colega então conduza eles até o embarcadouro. Sempre utilizar uma tábua de manejo, vejam vocês aqui que de fato tem um lote de 5 animais. Aquele animal que tenta se virar, ele vai se deparar com essa tábua de manejo, que é um anteparo sólido, ele vai voltar e vai seguir caminhando. O percurso tem que estar limpo e sem distrações. O que a gente coloca como distrações? Muitas das vezes tem algum utensílio, uma ferramenta, uma simples mangueira que tiver nesse corredor vai atrasar o nosso carregamento, porque o animal vai parar para verificar o que é aquele objeto. Então todo o percurso, todo o corredor tem que estar limpo e sem distrações. Iniciar pelas baias mais próximas ao embarcadouro. Considerando-se um galpão de terminação, a gente vai começar por aquelas baias que estão mais próximas do embarcadouro e depois a gente vai tirando os animais das baias subsequentes. Alguns obstáculos, quando inevitáveis, quais seriam esses obstáculos inevitáveis? Comedouros. Em muitas granjas, o comedouro está situado justamente no portão de saída e em algumas granjas se faz uma pesagem prévia ao embarque. Então é o que a gente chama de obstáculos inevitáveis. E isso aí vai gerar um certo desconforto aos animais e vai atrasar um pouco o nosso carregamento. Só porque aí não nos resta outra alternativa que não seja dar tempo ao tempo e deixar que os animais passem por esses obstáculos e aí sim sigam seu caminho até o caminhão. Atentar para o contrafluxo da equipe. Então é importante que aquela pessoa que levou aquele lote até no embarcador está voltando, não volte pelo corredor e se encontre com o próximo lote que já está vindo, porque aí os animais vão interpretar que eles têm que voltar e vão ficar perdidos. Aqui mostrando, tem situações que aí não tem como a gente fugir de uma quina de 90 graus, mas a pessoa está utilizando a tábua de manejo e vai colocar os animais na balança, que é um obstáculo inevitável que a gente comentou no caso dessa granja aqui. É importante que tenhamos pessoas bem treinadas e em número suficiente para fazer um revezamento. Muitas vezes o carregamento pode durar 1, 2 horas e é importante que se tenha pessoas em número suficiente para possivelmente substituir ou revezar com aquele que já está cansado. O treinamento das pessoas, é importante que se faça reciclagem e que se tenha equipes permanentes de carregamento, sempre as mesmas pessoas fazerem os carregamentos. Não se deve utilizar choque, pau, borracha, galhos de árvores verdes, cabos de vassouras, fios, cordas, ferrão ou qualquer outro tipo de material que cause trauma nos animais. Em primeiro lugar, porque nós vamos estar desrespeitando uma situação de bem-estar animal. Em segundo lugar, porque isso aí vai aparecer certamente lá no frigorífico. É muito comum a gente perceber na pele do animal os traumas que eles sofreram antes do abate, ou seja, durante o carregamento ou transporte, isso aí aparece, é uma situação que a gente tem visualmente lá no frigorífico. Quais que alternativas que a gente teria então? Porque a gente precisa conduzir esses animais, nós já falamos das tábuas de manejo, já falamos dos lotes pequenos, e a gente pode se utilizar também de instrumentos tais como garrafas PET com pedras no seu interior. É um objeto que não vai ferir os animais, vai fazer barulho e eles realmente vão ser facilmente conduzidos. Pode-se utilizar também sacos plásticos vazios. Animais cansados. Durante o carregamento isso aí acontece.
Não são só os funcionários que às vezes vão ficar cansados, os animais também ficam cansados. E aí o que a gente precisa fazer? Precisamos deixar esses animais quietos para que eles se recuperem, de preferência que eles fiquem próximo a um bebedouro para que eles possam tomar água, molhar o piso e às vezes embarcar com um carrinho, algum dispositivo, algum equipamento que eu possa conduzir esse animal sem que ele precise andar ao longo do corredor. Uma observação, muito cuidado ao molhar o animal. Nós falamos em molhar o piso para dar uma condição melhor de troca de calor para esse animal que está cansado. Muitas vezes a gente molha o animal e ele pode sofrer um choque térmico ali naquele momento e ao invés de resolvermos a situação, nós vamos piorar a situação.